Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Esse é o segundo vídeo da cobertura da quarta e última temporada da série 13 Reasons Why. Ontem eu postei um vídeo falando sobre como vai ser a nossa cobertura e já levantando algumas questões sobre essa quarta temporada, temas abordados nessa quarta e última temporada da série. Eu vou deixar esse primeiro vídeo aqui na descrição, vou deixar também a playlist de 13 Reasons Why, onde a gente já fez vários vídeos sobre a série desde a primeira temporada. Convido vocês a visitar e ver os outros vídeos também. Hoje eu escolhi um dos temas que pra mim é mais relevante, no sentido de olhar as 4 temporadas de 13 Reasons Why e entender como a comunicação dessa série melhorou e chegou num ponto que é muito relevante e pode gerar consequências positivas na vida de quem tem filhos ou na vida de filhos que estão passando por situações bem complicadas de infância e adolescência e precisam do apoio dos pais. Lá na primeira temporada de 13 Reasons Why, nós fizemos a cobertura normalmente, como sempre fizemos de todas as séries, e eu acabei recebendo muita mensagem por inbox no Instagram, por e-mail, aqui no YouTube, às vezes comentários, de adolescentes e jovens que estavam sofrendo bullying opressores na escola, principalmente, ou em outros ambientes frequentados por pessoas da mesma idade, tipo clubes, academias, cursos de inglês ou de outras línguas, enfim, lugares em que seus filhos encontram os amigos, né, durante a semana e tudo mais. Essas pessoas, essas crianças e adolescentes, eles estavam recebendo bullying, né, opressores e até desesperadores em alguns momentos, em alguns relatos que eu acabei lendo. E quando eles contavam para os pais o que estava acontecendo, os pais não acreditavam. Inclusive teve um dos casos que foi seríssimo, que o rapazinho, que hoje já deve ser um rapaz, né, dado pelo tempo, ele falou para os pais, não foi acreditado, falou para o diretor da escola, não foi acreditado, e aí ele queria saber de mim como que ele poderia fazer para poder ser ouvido e ter alguém do lado dele que ajudasse ele nessa situação. Eu indiquei o CVV, ele foi até o CVV e o CVV ajudou nessa conversa junto com os pais, mediou meio que online essa conversa com os pais. Então foi um feedback muito legal que eu tive, porque tem realmente muito tema que às vezes a gente fala para os nossos pais e eles colocam na caixinha do isso é besteira. E eu acho que a série 13 Reasons Why, ela traz essa discussão desde a primeira temporada. Lá no início, nas 13 fitas de Hannah Baker, uma das coisas que a gente mais pontuava, tanto dos pais, dos 13 porquês, quanto pela mãe da Hannah e tudo mais, era de que nenhum deles realmente prestava atenção e sabia o que estava acontecendo na vida dos filhos. Eu vou pegar aqui como exemplo, lá já de paralelo com a Hannah, a vida do Clay, que era um menino que desde o começo da história tomava antidepressivos, tomava remédios. Ele sempre foi um menino que tinha observação médica e ainda assim os pais não estavam próximos realmente observando as mudanças comportamentais dele, tanto dentro da escola quanto em casa. Eles demoram muito dentro da história para poder realmente enxergar que está acontecendo alguma coisa com ele. E curiosamente, quando eles enxergam, ou quando um deles enxerga mais, acaba causando também problemas matrimoniais nessa casa. Os pais acabam discordando sobre a melhor forma de agir sobre essa situação. E isso é mais do comum do que a gente pode imaginar. Quando os pais estão seguindo uma linha educacional e restritiva dentro de casa, de acordo com o que eles imaginam ser correto, e o filho acaba indo por outros caminhos, e ao invés deles olharem para o filho e ajudarem o filho, o ego fala mais alto, o ego do relacionamento fala mais alto, e eles acabam trazendo essa crise para dentro do matrimônio. E isso era uma coisa muito evidente na primeira temporada. A gente chegou a pontuar e responsabilizar, e quando eu digo a gente, são todos os fãs da série, vários argumentos do tipo, fulano perdeu o pai, fulano perdeu a mãe, e o Bryce é assim porque ele é muito rico, ele tem muitos privilégios, os pais vivem viajando, não se importam muito com ele. Ou no caso do Clay, a mãe tá sempre trabalhando, o pai tá sempre trabalhando, eles não têm muito tempo para prestar atenção. Então a gente até ajudava a série, sabe? Argumentando
essa alienação dos pais com relação à vida dos filhos lá no início da história. E uma coisa que me chama muita atenção, principalmente na segunda temporada, que é onde a Hannah vem enquanto alucinação do Clay para fazer essa catarse aí da perda e a justiça por ela ter tirado a própria vida, a mãe dela se torna um elemento muito relevante na história, tentando meio que sobrepor aquelas perdas e aquelas ausências que ela tinha feito no início da história com preocupações sobre a vida dos amigos dela e tentando fazer alguma justiça, tentando ajudar de alguma forma até algumas pessoas. E agora, nessa quarta temporada, a gente vê a mãe do Bryce tentando ir pelo mesmo caminho, óbvio, com outra postura, porque é um outro tipo de pessoa, mas a gente vê mais ou menos o mesmo caminho. E nessa quarta temporada especificamente, a gente vai do 0 ao 1000, quando a gente fala dos pais de todos esses adolescentes da história. Porque nesse momento, depois de muitas perdas, depois de muitas mortes, muitas overdoses, muitos crimes de abusos psicológicos e físicos, depois de tudo isso que a história mostrou pra gente ao longo de 4 anos, os pais decidiram se reunir e aí eles vão do extremo não me importo e você cuida da sua vida para o extremo eu controlo a sua vida, os seus passos, as suas mensagens, os seus pensamentos e eu estarei aqui observando tudo. E eu queria muito fazer uma referência aqui ao livro 1984 de George Orwell, que é uma referência de literatura que sempre todo mundo utiliza quando vai falar sobre uma distopia que tem um sistema opressor, autoritário, que toma conta e controla a vida das pessoas. Não funciona tanto quanto, por exemplo, uma outra referência literária, Anne with an E, Anne from Green Gables, que vocês são livres, façam o que quiserem, viva a adolescência de forma plena e tranquila, não vou me meter na sua vida. Os pais, teoricamente, olhando para essa história com uma lupa aqui de fora e me colocando na posição de talvez poder julgar a atitude deles, que é uma coisa que não gosto muito de fazer, mas como é uma série, a gente pode se colocar nesse privilégio de julgar. Os pais não podem ir de eu confio plenamente em você, você já tem 16 anos e tá tudo bem, faça o que você quiser da sua vida, só não use drogas e não morra. Geralmente essa é a orientação ali no início de 13 Reasons Why, para a orientação final, que toma esse celular monitorado 24 horas por dia e eu vou ficar sabendo por GPS, por mensagem, por controles e aplicativos aonde você tá e o que você tá fazendo. Vou colocar um sistema de segurança e de vigilância fortíssimo na sua escola para que você se sinta sendo perseguido, se sinta sendo observado e aí não se sinta motivado a cometer erros. Esse é o sistema 1984 de ser. E é um sistema que não dá certo porque é um sistema que não ensina, é um sistema que não doutrina, é um sistema em que ninguém aprende com erros cometidos. As pessoas continuam cometendo erros, utilizando códigos, se escondendo, fazendo festas em lugares em que tá todo mundo sem saber onde tá acontecendo, com drogas, com tudo que sempre aconteceu em todos os lugares. Então, eu acho que o grande salto dessa série foi identificar também a falta de maturidade parental que seja para educar e doutrinar e conversar com esses filhos. Eu cheguei a comentar no primeiro vídeo sobre as fases que a gente passa na nossa vida a cada 10 anos, né? Sobre o quanto que a gente evolui. Eu recebi um comentário muito bom de uma seguidora que tem 30 e poucos anos e ela acabou de ter um filho e ela disse que ela tá nessa fase de olhar para a criança, saber que ela tem que ensinar essa criança, criar uma vida, e de repente ela ainda está aprendendo a ser ela mesma, ela ainda está aprendendo muito sobre a vida dela. Eu acho que a partir do momento que os pais entendem que eles não são absolutos na razão e que eles podem não saber de muitas coisas, a relação passa a ser de troca e de aprendizado para os dois lados. Eu queria até pontuar aqui um parênteses muito interessante de vida pessoal, realmente. Quando eu era criança, minha mãe ainda não era psicóloga, né? Ela começou a fazer faculdade de psicologia na minha adolescência. E eu lembro muito bem da mudança
que aconteceu na nossa casa quando a minha mãe começou a fazer faculdade de psicologia, porque ela começou a trazer temas e discussões para dentro de casa de erros comportamentais que a gente tinha na relação, tanto deles com a gente quanto de nós, filhas, com eles, baseado em conceitos que ela estava aprendendo. Ela estava abrindo diálogos ali de coisas que ela não abriria por falta de conhecimento antes. Não estou dizendo que toda mãe precisa ser psicóloga, mas existe um foco de aprendizado na sua vida que vem de algum lugar. Não se feche para esse foco de aprendizado só porque você já é pai, só porque você já é mãe, sabe? E entenda que você está em constante evolução da mesma forma que os seus filhos. Eles estão aprendendo com você, estão te utilizando como exemplo, estão repetindo o que você fala em casa, estão repetindo atitudes agressivas e revoltadas que você tem em casa, por exemplo. Não adianta nada você tentar educar os seus filhos de acordo com os melhores moldes e conceitos se você, por exemplo, e a pessoa que está com você, seu marido, sua esposa, seja quem for, não possui uma relação de respeito mútuo. Se vocês brigam entre si e dão carinho para a criança, não equilibra. A criança vai ver vocês não se respeitando e ela vai replicar isso em algum momento da vida dela. E é por isso que tem uma frase do Clay nessa 4ª temporada, se eu não me engano, é no 8º episódio, quando tá tendo a revolta da escola, que ele fala o seguinte: essa sociedade está uma bosta, nossos pais não sabem o que fazer, a escola não sabe o que fazer, nós estamos uma bosta por causa deles e a gente precisa mudar isso. Óbvio que existe todo o conceito da série que eu não estou incentivando de violências e agressividades, mas essa frase se faz muito importante quando a gente para pensar que todas as crianças e adolescentes que estão aí na rua, vivendo e criando suas personalidades e replicando atitudes, muitas dessas atitudes eles trouxeram de casa. Frases racistas, frases preconceituosas, conceitos preconceituosos, restrições de amizades por conta de conceitos preconceituosos, bullying dentro de uma escola. Então, se você vira para o seu filho, e eu vou ser muito sutil aqui, na hora de dar um exemplo que eu já vi acontecer em casa de alguns amigos meus, e que eu acho assim destruidor a longo prazo. Eu tinha uma amiga na escola que ela tinha metade do braço esquerdo só. O braço dela era de nascença até aqui o cotovelo, mais ou menos. Então ela tinha o braço direito inteiro e o braço esquerdo era só a metade. E eu já ouvi em casas de amigos meus pais dizendo: ai, graças a Deus que você é completo, graças a Deus que você não é assim. E isso sempre me incomodou, porque na minha casa a gente nunca teve esse tipo de ensinamento, sabe? De que a gente deveria excluir e restringir a relação com determinadas pessoas só por conta de alguma deficiência ou de algum problema físico ou psicológico. E eu lembro de ouvir isso e lembro até de responder isso na casa das pessoas. E eu sempre fui essa criança / adolescente que falava demais e que fazia com que os meus pais recebessem feedback de que eu era muito linguinha, muito linguaruda, muito respondona. Sempre fui essa pessoa. Nunca levei esses comentários, nunca assisti essas cenas e fiquei ok com elas. Então eu lembro disso e hoje, olhando para trás, eu penso como que isso pode ter moldado pensamentos preconceituosos sobre deficiência física na vida de várias pessoas. Na vida de vários adultos que hoje têm 30 anos e que são pais e que estão replicando conceitos e preconceitos também em casa. Então a gente tem que sempre pensar sobre isso. Tudo que a gente fala numa casa que tem uma criança é absorvido pela criança e em algum momento vira um conceito dela na rua, vira uma revolta dela na rua. Nessa 4ª temporada de 13 Reasons Why, então, a gente vê como que os pais passam de zero preocupação para monitoramento constante, e mesmo dentro desse monitoramento constante, alguns pais não concordam com determinadas atitudes, principalmente quando os filhos deles sofrem consequências dessas atitudes restritivas. E eu queria, com esse vídeo, tocar o coração de vocês que são pais, que estão aí do outro lado, para que vocês ouçam seus filhos, observem seus filhos e, principalmente, façam terapia.
Por favor, vocês não estão prontos, ninguém está pronto, todo ser humano nasce incompleto e morre incompleto. A gente nunca para de aprender na vida. Então, sejam humildes durante a educação dos seus filhos, busquem aprendizado, busquem conhecimento, busquem se conhecer para vocês agirem corretamente com essa vida que vocês receberam para cultivar aqui no nosso planeta. Façam terapia, sejam pessoas melhores para vocês e para os seus filhos e, obviamente, para os seus companheiros e suas companheiras dentro de casa também. E eu sei que tem alguns adolescentes, alguns jovens que assistem nossos vídeos. Uma dica que eu dou para vocês também, que são filhos. Façam terapia e aceitem conselhos dos seus pais e tentem entender que o lar de vocês é o lugar mais seguro que vocês têm. Ai, mas os meus pais são tóxicos, minha relação com eles é tóxica. Tudo bem, busque terapia. Nesse período de quarentena, principalmente, tem muito profissional de psicologia fazendo terapia online gratuita. Tem muito site que tem terapia online. Ao invés de você comprar uma skin de um jogo, faça terapia. Substitua tudo que você faz para descontar a sua raiva por determinadas atividades e tarefas que melhorem a sua mente e, obviamente, o seu estado emocional e mental. Eu espero ter auxiliado um pouquinho nessa busca por conhecimento. Eu não tô aqui para dar aula para ninguém. Obviamente que eu cometo muitos erros no meu dia a dia, seja na minha vida, seja com os meus pais comigo. Enfim, nós somos pessoas normais aqui, pessoas comuns. Mas eu queria muito que vocês tratassem 13 Reasons Why como uma série que ensina muito mais do que a mídia às vezes fala que ela ensina. A gente precisa entender também que esses exemplos, eles estão ali às vezes para serem seguidos e às vezes para não serem seguidos. E esses exemplos que são para a gente não seguir, acabam sendo muito mais relevantes, porque eles mudam a nossa atitude, mudam a nossa vida e, obviamente, mudam as nossas relações e o nosso estado mental também para a gente ter uma vida boa e saudável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu volto com mais vídeos sobre a 4ª temporada de 13 Reasons Why. Beijo e até a próxima. Tchau!